primeiro programa do Fique em Casa para falar de Felgueiras, vamos falar de duas casas com grande importância neste território. Falamos da Casa de Simães e da Casa de Sergude. A Casa de Simães é um solar situado na freguesia de Moura. O espaço compreende uma quinta morada rodeada por campos de vinha, com a Casa de Simães, um terreiro e um jardim. Em 1423, iniciou-se a construção da casa na Quinta da Coelha, propriedade de Gonçalo Coelho, senhor de Felgueiras e Vieira, servindo apenas de residência aos juízes dos órfãos do concelho, não apresentando a casa elementos de destaque. Corria o ano de 1607, quando Francisco Pinto da Cunha, alcaide de Celurico de Basto, por casamento com Francisca Maria da Silva Coelho, comprou a quinta e instituiu o morgadio, obrigando os descendentes a usar o apelido Pinto Coelho. O acesso é feito por um portal armoriado, abrindo para o terreiro da casa. As esculturas datadas do século XVIII, situadas num amplo terreiro, vedada por um alto muro ameado, em que se entra por um monumental portal, encimado por artístico brasão dos Pintos, Pereiras, Silvas e Coelhos. Aí encontram-se 5 fontes, das quais 4 representam os 4 continentes conhecidos à época, e igualmente, cada uma, um dos quartéis do brasão de armas que integram o portão referido. Há uma quinta fonte que tem representado um cupido e a poente há uma outra fonte com uma figura mitológica dominando a serpente. Compreendendo o conjunto de elementos que caracterizam o pátio nobre, os jardins, o portão armoriado, as fontes, as estátuas e o muro principal, está classificada como imóvel de interesse público desde 21 de dezembro de 1974. A casa que seguidamente será apresentada é a Casa de Sergude, na freguesia de Sendim. Esta propriedade tem a sua história associada ao fruto das relações e da atividade da família dos Coelhos, senhores de Felgueiras e de Vieira. Este senhorio, representado por descendentes de Egas Muniz, terá apenas instalado em Sergude a sua residência em meados do século XV. A 1 de maio de 1394, Dom João I confirma a doação a Gonçalo Pires Coelho, primeiro donatário de Felgueiras e capitão-mor da terra de 2 casais reguengos, a Quinta de Sergude e a Quinta do Paço. Foi então que, por influência do corpo clerical de Pombeiro, que desde 1305 possuía o direito de padroado na freguesia de Sendim, levou a que este homem construísse aqui o seu solar. Não foram apenas estes casais as regalias que obteve. Apesar de ter fugido com seu pai, Pedro Coelho, que exerceu o cargo de meirinho-mor do reino, no reinado de Dom Afonso IV, e um dos responsáveis pelo assassinato de Dona Inês de Castro. A Casa de Sergude passou gerações e gerações no seio desta família, até ser vendida no final do século XVIII. No início do século XX, Dr. Luís Gonzaga da Fonseca Moreira casou com Aide Garrigou da Fonseca e recebeu, por dote de casamento, a Casa de Sergude, pertença dos pais da sua esposa.
restaurou e ampliou a casa e capela que se encontrava em ruínas, e aqui viveu até à sua morte com a sua esposa. Deixou Sergude para fins públicos e comunitários, que alberga atualmente a Estação Experimental de Fruticultura e Vitivinicultura da Direção Regional da Agricultura de Entredouro e Minho. A Rota do Românico e a State Talk têm vindo a fazer, nesta altura de confinamento, uma série de programas sobre os monumentos integrantes da Rota do Românico. Estamos feitos por concelhos, já fizemos alguns dos nossos concelhos. Nos próximos tempos, iremos falar sobre o Concelho de Felgueiras. O Concelho de Felgueiras tem 5 monumentos da Rota do Românico. Temos o Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro e as igrejas de São Vicente de Sousa, Salvador de Unhão, São Mamede de Vila Verde e ainda Santa Maria de Airães. Será sobre estes 5 monumentos que vos irei falar em pequenos programas para meramente vos acicatar o apetite para visitarem estes monumentos logo após a pandemia. O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, um dos principais mosteiros portugueses beneditinos, é um mosteiro com uma larga história. O programa é muito pequeno, não terei tempo de falar sobre toda a sua história, mas é um mosteiro extremamente interessante ao nível visual e também histórico, porque é quase um repertório dos vários estilos arquitetónicos e vários estilos artísticos desde a nossa nacionalidade. A fundação deste mosteiro é anterior à nossa nacionalidade, terá sido o documento mais antigo será de 1099. Sabemos que em 1112 a Dona Teresa vai dar carta de couto a este mosteiro e isso vão-se fixar uma ordem religiosa emergente à época, a ordem dos beneditinos. Ora et labora era a sua máxima, que nos vão deixar ao longo de toda a sua história, até 1834, a altura em que as ordens religiosas terminam em Portugal, vão deixar uma série de elementos que são de todo interesse visitar e com tempo, com calma, para saborear, neste caso, o que aquele monumento tem para nos dar. Desde logo um edifício de 3 naves, uma nave central, 2 laterais. A capela-mor é uma capela-mor já do século XVII, que foi aumentada depois posteriormente no século XVIII, mas do românico chega-nos o magnífico portal ocidental e ainda todo o espaço da nave, o espaço interior, o espaço tripartido, como eu vos disse. Neste caso temos um edifício com 3 naves. Sabemos que ela foi sofrendo várias alterações. Tinha um narthex, uma antecâmara, uma galilé em frente da igreja. Essa antecâmara foi demolida em finais do século XVI e com as pedras sobrantes, neste caso dessa demolição, fizeram as 2 torres que podemos encontrar agora ainda no edifício. Antes disso, este edifício deve ter sido coberto quase totalmente por pinturas murais, pinturas a fresco, das quais nos chegam nos 2 absidiolos uma pintura dedicada a São Brás, do lado do Evangelho, e do lado da Epístola, uma pintura dedicada a São Plácido e Santo Amaro, 2 principais santos beneditinos. Temos ainda mais um resto de pintura mural a fresco, do século XVI, numa pequena janela arqueológica do portal virado a sul da igreja. Sabemos também, porque ela assinou, que essas pinturas foram feitas debaixo do alçado do Padre Melo, dos abades Melo, mas foram feitas por um mestre de fresco muito importante em Portugal, o mestre Arnaldos. É uma igreja que no século XVII vai sofrer algumas transformações, com certeza deve ter recebido retábulos à maneira maneirista. Século XVIII sabemos que é adornada com retábulos de feitura barroca, mas para esta igreja é muito importante a data de 1770 aproximadamente, a altura em que chega a esta igreja, vindo de Tibães, a casa-mãe dos beneditinos portugueses, um senhor chamado Frei José Santo António Ferreira Vilaça, o mestre Vilaça, que vai transformar todo o espaço da igreja.
vai aumentar consideravelmente a Capela Mor, vai fazer um magnífico retábulo de transição entre o barroco e o rococó, rocai, ou como queiram, e depois vai a Lisboa, vai entrar em contato com o rococó lisboeta, feito em pedra, feito em mármore, e quando volta a Pombeiro vai fazer 2 altares que são os mais próximos do portal, no estilo de rococó pleno, e depois vai também desenhar mais 2 retábulos, agora já num estilo de neoclássico. Temos igualmente dentro do mosteiro um magnífico órgão, parecem 2, mas são apenas um é mudo, feito por Fernando de Solha, também no finais do século XVIII, e esse órgão foi recuperado pela Rota do Românico há um par de anos e está neste momento em funcionamento. É uma igreja que vai sofrer graves danos com as invasões francesas. No dia 13 de maio de 1809, os franceses, na sua passagem por Pombeiro, vão incendiar, neste caso, toda a parte do claustro de Pombeiro, e é refeito um novo claustro à maneira neoclássica, que chegou a estar quase terminado, mas neste momento nós só temos em aula, mas que está encostada à parede da igreja, tudo o resto foi desmantelado. Com a extinção das ordens religiosas, toda a parte conventual é desfeita, quase na sua totalidade, menos a aula que vos falei, e só a igreja fica em pertença da paróquia, e desde lá até então é uma igreja paroquial, é uma igreja que está ao serviço da paróquia, apesar da sua propriedade ser do Estado. Uma igreja a visitar, sem dúvida nenhuma. Boa tarde a todos, o meu nome é Guilherme Liquefolde e eu vou-lhes falar um bocadinho sobre a história desta empresa, da fábrica de pão de ló de Margaride e doce típico desta região de Felgueiras. Portanto, o pão de ló de Margaride surgiu neste local onde nós nos encontramos, que é a freguesia de Margaride. Portanto, a freguesia do centro da cidade de Felgueiras tem o nome de Margaride. Como este pão de ló, este doce surgiu nesta localização, portanto ficou então com o nome de Pão de Ló de Margaride. E a fábrica de pão de ló de Margaride é a empresa mais antiga no fabrico deste doce, foi fundada em 1730. Em termos históricos, portanto, a fundação foi nesta freguesia de Margaride, em 1730, não nas instalações onde nos encontramos atualmente, está aqui neste espaço desde 1900, portanto, este é o terceiro espaço onde a empresa se encontra desde que foi criada. Desde essa altura, desde 1900, nós tentamos preservar o espaço da mesma forma como ela é desde essa altura. Claro que fizemos algumas adaptações ao longo dos anos, mas tentamos manter tudo da mesma forma. Este edifício foi concluído antes, cerca de 20 anos antes, foi concluído em 1880. Entre 1880 e 1900 funcionou como uma casa de habitação. Por isso é que o aspecto da empresa hoje em dia não parece uma pastelaria. Para quem nunca visitou o local, é um local muito diferente de qualquer pastelaria, é um espaço muito antigo, fica num primeiro piso, que também já não é muito vulgar numa pastelaria, e por isso é um espaço muito diferente. Já agora, para quem não conhece, fica o convite para nos visitar, ficamos mesmo no centro da cidade de Felgueiras. Portanto, a empresa tem quase 300 anos de existência, é uma empresa familiar, tem passado de geração em geração até à altura atual. Ao longo destes anos temos alguns factos relevantes, costumamos dizer que a atribuição da designação de fornecedor da Casa Real em 1893 foi um dos factos mais relevantes desta empresa. Ainda hoje mantemos o brasão da Casa Real na nossa imagem, nas nossas caixas, no papel, porque nessa altura era uma grande honra e uma grande distinção para as empresas que tinham este tipo de atribuição. Nós fabricamos aqui apenas 2 doces, o que chamamos então de pão de ló de Margaride e as cavacas de Margaride, que é muito parecido com os bolos de gema ou melindres, para quem não conhece, mas o doce original então é o pão de ló de Margaride, que é o doce típico desta época até que nos aproximamos, desta altura da Páscoa. É fabricado ainda pelo processo tradicional, 3 ingredientes, ovos, farinha e açúcar.
O próprio processo de fabrico é, como disse, igual a 120 anos atrás, portanto as instalações são as mesmas desde essa altura e mantemos o processo de fabrico desde a mesma forma. O processo de fabrico em termos de funcionamento, portanto, como disse, ovos, farinha e açúcar, começamos por bater a massa, fazer a massa, os ovos e o açúcar, depois envolvemos com a farinha, colocamos nas formas de barro tradicional do pão de ló e depois introduzimos no forno a cerca de 250 graus, o forno durante cerca de 45 minutos, retiramos e temos o produto final, no caso do pão de ló. Podem ver algumas imagens do nosso local de fabrico e, como podem ver, nós não temos os fornos elétricos, as batedeiras em inox, tudo aquilo que hoje em dia é utilizado nas pastelarias tradicionais e nas pastelarias mais modernas. Logicamente temos que cumprir todas as regras de higiene e de HACCP e é isso que tentamos então preservar, é a parte da história desta empresa com a atualidade. O nosso local de comercialização dos nossos produtos fica mesmo no centro da cidade de Felgueiras, ao lado da Câmara Municipal, para além de termos que nos atualizar nos tempos. Hoje em dia temos a nossa loja online, onde fazemos a venda dos nossos produtos para qualquer local, quer em Portugal, quer no estrangeiro, e por isso é aquilo, apesar de estarmos nesta época de pandemia, e por isso também é uma boa ajuda para as empresas esta questão das vendas online, porque estando as pessoas cada vez mais em casa, é a forma mais fácil, digamos assim, de poderem adquirir os produtos. Como disse, o espaço e a empresa é um espaço muito diferente. Quem cá vem diz que normalmente parece que andou para trás no tempo, porque a envolvência é muito diferente de tudo aquilo que certamente já viram até hoje, pelo menos numa pastelaria. Deixo aqui o convite para quem também não conhece. Já sabemos que, como disse, nesta altura não é muito para fazer passeios, mas no futuro breve certamente será, e por isso fica aqui o meu convite para quem quiser para visitar esta empresa. Muito boa tarde a todos. Cá estamos nós, deste lado, para lhe fazer companhia e, em jeito de experiência de aprendizagem, conhecermos o que de melhor existe na nossa região. São já 6 concelhos da região do Tâmega e Sousa percorridos e 84 vídeos editados com e para a comunidade. Tudo isto realizado em segurança, mas sempre numa relação de proximidade. Eu chamo-me Carolina Mendes e sou coordenadora do projeto State to Talk, Instituto de Imersão Cultural. Hoje iniciamos mais uma série de 4 programas que se propõem a falar sobre o que de melhor existe em Felgueiras, com os felgueirenses. Neste caso, com uma felgueirense, uma mulher. E não poderíamos começar melhor, pois temos como convidada especial a senhora vereadora Ana Medeiros. Ana Medeiros nasceu em Varziela, é licenciada em Contabilidade e pós-graduada em Gestão e Internacionalização de Empresas, com uma carreira profissional de 21 anos desenvolvida em torno das áreas de consultoria, contabilidade, gestão, formação, projetos de investimento e candidaturas a fundos comunitários. Como vereadora do município de Felgueiras, tem à sua responsabilidade os pelouros cultura, educação, atendimento e apoio ao município, defesa do consumidor, gestão de recursos humanos, comunicação e imagem, documentação e arquivo. Muito que fazer. Muito boa tarde. É verdade. E obrigada por se ter juntado a nós neste desafio. Olá, muito boa tarde. Muito boa Carolina. tarde. É um gosto estar aqui em representação do município de Felgueiras para falar de Felgueiras, e é uma terra que muito me honra viver, pertencer e neste momento ter responsabilidades acrescidas. Muito obrigada pelo seu tempo. Que projetos poderá partilhar connosco que Felgueiras tem vindo a desenvolver no âmbito dos seus pelouros e que orgulham os felgueirenses? Ora bem, eu acho que nós poderíamos estar aqui quase uma semana a falar de projetos novos que foram desenvolvidos ao longo destes 4 anos, e tendo em conta os pelouros pelos quais sou responsável e que já tive a amabilidade de apresentar. Se calhar vou tentar focar-me no pelouro da cultura,
porque é um pelouro transversal a todos, e tentar fazer a interligação desse mesmo pelouro com todos os outros que represento e com os outros que os meus colegas de variação também representam. A cultura é um ícone, portanto, é um ícone identitário de um povo e de uma civilização. E, portanto, há muito para dizer, desde os momentos mais antigos até à atualidade, e em termos futuros, o que nós fomos ontem será certamente a nossa memória e será aquilo que nós seremos amanhã, e, portanto, foi por isso que acho que resolvi destacar para esta nossa conversa o pelouro da cultura. A este nível, como disse, tem sido vasto o trabalho que temos vindo a desenvolver. E a cultura de um povo, nós podemos dividir em dois grandes blocos de assuntos, que é o património material e o património imaterial. Acerca do património material, eu gostaria de destacar, se calhar, um grande projeto que estamos neste momento a desenvolver e que será o nosso Museu Municipal, que será uma novidade para breve. Não vou desvendar. Mas que bom, a verdade aqui. Não vou desvendar claro. o que lá se poderá verificar. Penso que em termos de património edificado, será um projeto que vai orgulhar todos os felgueirenses e que vai nos permitir remeter para todo o restante património cultural deste concelho, nomeadamente, por exemplo, todos os equipamentos e todas as igrejas que remetem para a Rota do Românico, que é também um projeto icónico do concelho. Nós temos a pérola da Rota do Românico, que é o Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, temos a igreja de São Vicente de Sousa, São Salvador do Unhão, Santa Maria de Airães, São Mamé de Vila Verde. Portanto, é um projeto descentralizado em termos de território, cobre várias freguesias do concelho. É um projeto que tem vindo a ser trabalhado também ao nível das atividades culturais, e que tem uma perninha, se me permite a expressão, na parte da educação, porque todas as atividades que são planeadas e previstas e programadas entre a rota e a divisão da cultura são normalmente desenvolvidas e pensadas para um público-alvo, que é o público escolar. Para quê? Para que as crianças desde logo conheçam a sua história, os tempos mais antigos, o que significa a Rota do Românico, o que é que significam aquelas paredes, as tradições que estavam ali associadas, e, portanto, temos aqui um grande projeto emblemático de âmbito nacional, e que em Felgueiras temos o privilégio e o prazer de ter a Pérola, que é o Mosteiro de Pombeiro, e que vale a pena visitar, aproveitando por depois, se calhar, fazer todo o trilho de igrejas que fazem parte da rota em Felgueiras, e não só em Felgueiras, mas já que estamos a falar de Felgueiras, eu vou puxar a brasa para a minha sardinha. Sim, porque o turista, nós costumamos, peço desculpa interromper, sim, mas nós costumamos trabalhar com turistas e com visitantes, e o que nos vamos apercebendo é que o turista não traz fronteiras, não é? Entre concelhos. O turista tanto pode estar com uma perninha em Felgueiras como em Lousada, como, não é? E a ideia é essa, mas pronto, mas trabalhamos o que é nosso, claro. Naturalmente. Por outro lado, não posso deixar de salientar a Vila Romana de Sendim, que não é românico, mas é romano, que é a diferença entre o românico e o romano, e nós temos o privilégio de ter um património riquíssimo ao nível arqueológico do tempo da era romana em Felgueiras, e está mais amplamente, embora existam muitos apontamentos que possam ser visitados, além de castros e outro tipo de património, mas a Vila Romana de Sendim é onde está de facto centralizado um centro interpretativo que pode e deve ser visitado, e muito rico em termos de história. Temos também outros projetos, mais um novo, e vou intercalando os novos com os existentes. Ai, que bom! Temos mais um museu, o Museu Casa do Assento, que será brevemente também aberto ao público. Ainda não foi, porque lamentavelmente nós temos tido tempos muito difíceis, o Covid não nos permite fazer
tanto e tão bem quanto gostaríamos e quanto desejaríamos, mas o Museu Casa do Assento é um museu que está já a ser trabalhado há algum tempo, é um museu de memórias também e de tradições. É um museu onde vai estar expresso vários ciclos de vários produtos endógenos, nomeadamente o ciclo do azeite, o ciclo do pão, o ciclo do vinho, o ciclo do linho, mais uma vez em torno das tradições, daquilo que foram os nossos antepassados. Felgueiras é uma localidade que viveu nos seus tempos mais antigos muito em torno de atividades agrícolas e, portanto, estes temas, o milho, o vinho, o azeite e o linho, são tudo fruto de atividades mais agrícolas, mais agrárias, talvez também, e que vamos fazer ali um pequeno centro interpretativo para que os mais jovens e os mais velhos possam desfrutar. Naturalmente que depois vamos remeter para a atualidade, ou seja, o que está lá exposto. Aquela casa foi doada ao município de Felgueiras e tinha um espólio muito rico em termos de artefactos e de alfaias, e portanto em homenagem ao doador nós resolvemos fazer aquele centro interpretativo, e espero que vá também de encontro e ao agrado de todos os que possam brevemente visitar estes dois museus que estamos a trabalhar em Felgueiras, e que vão ser certamente enriquecedores do património cultural. Voltando ao que já existia, portanto, como lhe disse, vou intercalando entre os novos e os mais antigos, que é para não ter uma lógica monocórdica. Temos a Casa do Risco, que é um projeto também já com alguns anos. A Casa do Risco é uma casa que tem um projeto ao nível do artesanato, e chama-se Bordados Terras de Sousa, acolhe os Bordados Terras de Sousa. A Casa do Risco tem 2 bordadeiras, situa-se na freguesia de Airens, entre Airens porque é entre Felgueiras e Lixa, portanto, pelo que sei, embora eu seja de família de bordadeiras e estava em Varziela, pelo que sei, o centro nevrálgico, vamos dizer assim, da produção do bordado seria mais ali em volta de Airens e das freguesias ali à volta. A parte comercial estava mais centralizada na Lixa, na cidade da Lixa, daí que os bordados são tipicamente conhecidos como os bordados da Lixa, a nível nacional e até a nível internacional, são conhecidos como bordados da Lixa. Encontrou-se uma marca que se chama Casa do Risco, e que muito nos enaltece. Os nossos bordados fazem-se verdadeiras obras de arte com as mãos daquelas bordadeiras. Temos sempre encomendas vindas de todas as partes do país, e penso que é um projeto que muito nos orgulha. Passando agora, e continuando no artesanato, mas passando para um projeto novo, não poderia deixar de falar do filé. O filé também está no âmbito do artesanato e também merece de um projeto igualmente grandioso, tal como a Casa do Risco. É um projeto que estamos a trabalhar neste momento, tem vindo a ser trabalhado ao nível imaterial com eventos, com um evento que é desenvolvido anualmente na aldeia do Burgo, com o A Festa na Aldeia, não sei se já ouviu falar. Sim. O A Festa na Aldeia é uma ruinha pitoresca no Burgo, que é uma rua que une Pombeiro a Vila Fria, e portanto ali é o centro onde se localizam o maior número de bordadeiras, ou bordadeiras não, de rendilheiras, porque filé é uma renda, de filé. Por isso mesmo, estamos já a tratar de fazer um estudo, um levantamento histórico sobre o filé, quais eram os pontos que eram utilizados, com uma empresa especializada na área, e quem sabe dentro em breve teremos uma novidade na Casa do Adro, que também é um elemento patrimonial que precisa de um projeto. Nós já inclusivamente tínhamos apresentado um projeto que lamentavelmente não veio aprovado para a Casa do Adro, mas nesse sentido arranjamos continua-se a trabalhar e a enriquecer patrimonialmente Felgueiras. Não posso deixar de falar na nossa muito nobre Casa das Artes,
a Casa das Artes, que tem o Cineteatro Fonseca Moreira, que este ano comemora o centenário da primeira peça que foi lá encenada, e portanto nós estamos a trabalhar, e também não vou desvendar, porque é um projeto imaterial, mas estamos a trabalhar em desenvolver alguma coisa imaterial, mas um projeto de continuidade para celebrar este centenário, deste aniversário da Casa das Artes, do Cineteatro Fonseca Moreira, que foi ele uma personalidade extremamente importante para o concelho, um empreendedor que trouxe a cultura em tempos em que pouco havia em termos de culturais em Felgueiras, e ele, com a visão mais internacionalizada, era uma pessoa que veio do Brasil e trouxe de facto a novidade do cineteatro para Felgueiras. Eu ia-lhe colocar a segunda questão, mas penso que já respondeu, que é esta ideia, para além de terem um largo plano municipal cultural, que até então tinham vindo a fazer festivais, feiras, eventos, e ter esta preocupação de levantar a história e no fundo proteger esse património, quer material, quer imaterial, com estas condições pandémicas, como é que está a dinamizar? Os estudos continuam-se a fazer, porque pode-se fazer, não é? Mas certo. Eventos, como é que estão a adaptar a parte cultural? Como é que se está a fazer? Muito bem. De facto, esta pandemia permitiu-nos reinventar-nos em termos culturais, pensar de uma forma diferente. Eu costumo dizer que o Covid trouxe coisas muito más mesmo, mas também nos permitiu reinventar-nos, permitiu-nos obrigar a fazer exercícios, de fazer as coisas de uma maneira diferente, de ver as coisas de uma perspectiva diferente, e trouxe-nos hábitos que certamente vão ficar para o futuro. Ao nível dos eventos, nós falamos até agora muito do património edificado, não é? Ao nível dos eventos também tivemos, de facto, nos últimos 4 anos, algumas coisas que se vieram a destacar, desde logo os projetos das praças, a Praça das Artes, o Mercado Natal, a Praça da Páscoa, portanto, que foram projetos que trouxemos para Felgueiras e que denotaram uma grande união do povo, uma grande unanimidade, uma magnitude positiva muito, muito forte, e eu acho que Felgueiras precisava disso, precisava dessa união, precisava desse espírito que se incutiu. Infelizmente, por força do Covid, no último ano não pudemos realizar as praças. De qualquer das formas, por exemplo, em relação ao Cortejo das Flores, ao nosso emblemático Cortejo das Flores, que é feito já há muitos anos, há mesmo muitos anos, não deixamos de o simbolizar, ou seja, habitualmente vinham largas centenas de milhares de pessoas ver o Cortejo das Flores, não tivemos essa possibilidade no ano 2020. De qualquer das formas, fizemos questão de que todas as freguesias do concelho, de uma forma simbólica, levassem o seu açafate de flores à cabeça até ao monte, até Santa Quitéria, porque essa é a nossa tradição. A Feira de Maio também não se realizou, é uma feira de tradições, também não pôde ser realizada, e este ano o Festival de Pão de Ló terá uma nova roupagem. Isto respondendo agora um bocadinho mais diretamente à questão que me colocou. Tal como foi feito no Natal, nós fizemos um projeto no Natal que se chamou Com Jeitinho a Natal, e Com Jeitinho foi até aos Reis. Eu acompanhei, portanto, muito interessante. Criamos um projeto com os artistas locais, criamos o Círculo das Artes, em que congregamos todos os artistas locais, das mais variadas artes, portanto, quer seja o canto, a dança, a patinagem, o teatro, a parte da literatura. Todas as pessoas que se quiseram inscrever tiveram um período de inscrição, e pegamos em todos esses artistas, ou pelo menos nos que conseguimos em tempo útil, e fizemos uma gala de Natal, uma gala de Ano Novo e os concertos de reis tradicionais que costumávamos fazer. Em anos normais nós teríamos o nosso mercado de Natal, teríamos, ou seja, uma tenda de cerca de 1000 metros quadrados,
montada na Praça Doutor Machado Matos. Este ano, na impossibilidade de haver ajuntamentos, fizemos-lo em suporte digital. Promovemos a cultura, promovemos os nossos artistas locais com o apoio financeiro que lhe demos pela participação nesse mesmo projeto, e não deixamos de estar presente e de facto de promover a digitalização na cultura, não é? Que é um fator crítico de sucesso e que se verificou como uma mais-valia. Vamos fazer isso também agora com o Festival de Pão de Ló, que é realizar-se-á no fim de semana de Ramos. Não vou desvendar o segredo, Claro. Perderia a piada. Claro. Convido desde já todos a participarem na programação, que será toda ela também digital, e haverá algumas surpresas muito interessantes. Ainda ao nível digital, tenho que destacar o que tem vindo a ser feito ao nível das bibliotecas escolares e da biblioteca municipal. De facto, temos tido a preocupação de que a literatura não fique esquecida. As pessoas deixaram de poder ir às bibliotecas, de qualquer forma, utilizando uma expressão popular, já que Maomé não vai à montanha, vai a montanha a Maomé. E, portanto, nós levamos os livros até a casa das pessoas. Exatamente. Basta simplesmente entrar em contacto com a nossa biblioteca municipal e nós fazemos a entrega através da nossa bibliomóvel dos livros em casa das pessoas. Podíamos além passar disso, então, peço desculpa, podíamos fazer aqui um ponto de situação que é, olhando para as novidades que me dá e comparando com o que têm vindo a fazer, esta época acaba por ser um impulso para a inovação, não é? Porque exatamente, como é que é isto de gerir o dia-a-dia e dizer, ok, nós fazíamos assim, mas agora vamos ter que fazer diferente e ter que arranjar formas inovadoras de continuar a chegar aos munícipes, não? Como é que Carolina, todos os dias? É um desafio. É um desafio diário e intensivo, e muito aliciante para quem gosta de trabalhar de uma forma inovadora. E em termos de cultura, uma das principais preocupações que tenho é tentar nunca fazer da mesma forma, desenvolver da mesma forma os projetos, porque é sempre bom que nós consigamos mostrar que conseguimos ir além daquilo que desenvolvemos no ano anterior. Eu lembro-me, por acaso, numa das maratonas da leitura, que portanto, nós partilhamos, as redes de bibliotecas desenvolvem um conjunto de atividades, e lembro-me de ter ido, acho que foi a Lousada ao Penafiel, já não me recordo bem, em que dos fatores críticos era conseguir introduzir a parte tecnológica na realidade da leitura, da literatura, das bibliotecas, no funcionamento. Veja o que uma pandemia veio acelerar tudo, exatamente, e simplificar e mostrar-nos que afinal o que parecia impossível ou muito difícil, afinal é muito fácil. Claro. Afinal é muito fácil. E posso dizer-lhe até que, por exemplo, na maratona de leitura que tivemos há 2 semanas, tivemos mais participantes, porque foi neste modelo digital, ou seja, as pessoas não precisaram de se deslocar a lugar nenhum, através de casa, sentados no seu sofá, conseguiram aceder e participar proativamente numa maratona de leitura. Tivemos cerca de 100 participantes na maratona, participantes e quase todos leitores. Foi muito engraçado, foi muito giro. Claro que falta o calor humano, é verdade. É verdade, isso é verdade. Mas lá está, agora fica um segredo, que é, quando pudermos abrir as portas da biblioteca, não deixar cair esta ideia do tecnológico. Exatamente. Não é? Exatamente. Continuar a juntar, e temos o calor humano, mas temos essa forma alternativa de poder chegar mais além, de termos mais participantes, não é? Exatamente, eu acho que esse será o segredo. Que haja essa continuidade de manter o suporte tecnológico como um aliciante a conseguirmos chegar a mais gente. E eu acho que vamos conseguir, sem dúvida, até porque as nossas crianças são impulsionadores, normalmente são eles que tiram os pais de casa para fazer qualquer coisa, e nós temos feito
em termos de, agora falando um bocadinho daquilo que é o pelouro da educação, e estruturando os planos de atividades que o município tem, também tem, nós temos a descentralização, e temos um conjunto de projetos municipais, e dentre os quais um deles é o património, a cultura e as artes. Portanto, fazemos questão de levar um bocadinho desta cultura e desta identidade às escolas, nomeadamente às escolas do primeiro ciclo, para que desde cedo eles consigam entender a realidade onde estão inseridos, o património, vamos dizer, conhecer um bocadinho mais do território para se sentirem, para terem uma identificação, maior identidade com aquilo que é deles e fazê-los entender o que é que os fez chegar até ali. Portanto, temos tido essa preocupação, e as atividades que temos vindo a desenvolver com eles também têm sido muito bem sucedidas, porque, como eu disse, quando os projetos são das crianças, os pais saem de casa para participar. Exatamente, exatamente, faz todo sentido. Agora, o próximo desafio eu colocava como o nosso guia por Felgueiras. O que é que destacaria em Felgueiras? E isto porquê? Porque sendo nós, o State to Talk, uma instituição que mobiliza visitantes e que pretendem ter uma experiência de imersão cultural, que oportunidades de experiências de imersão cultural em Felgueiras nós iríamos encontrar, nomeadamente o que visitar, o que comer, o que experimentar, o que diz? Eu penso que a primeira coisa a fazer quando alguém quiser visitar Felgueiras é de facto contactar a Divisão do Turismo da Câmara Municipal de Felgueiras. Isto porquê? Porque muitas vezes nos territórios há sempre muito o que ver, muito o que fazer, sítios excelentes onde dormir, sítios excelentes onde comer. Se não o fizerem com a informação certa, se calhar vai perder-se o melhor. Eu já falei sobre variadíssimos equipamentos culturais que podem e devem ser visitados, que se forem devidamente acompanhados, os turistas poderão tirar o maior proveito, saber melhor a história que está em volta daquele equipamento. Se escolherem a melhor época do ano, nomeadamente o verão, que é onde são realizadas as festas tradicionais daqui da região, ainda podem simultaneamente visitar o património e usufruir dos nossos eventos, nomeadamente o Festival do Pão de Ló. Portanto, esta altura, por exemplo, agora ao final do mês de março, é uma altura extraordinária para visitar Felgueiras, porque apesar de não haver o evento físico do Festival de Pão de Ló este ano, exclusivamente este ano, assim esperaremos que o Covid para o ano nos permita fazer novamente o festival. É uma altura em que a gastronomia está ao rubro. Um dos nossos pratos típicos é também, para além do pão de ló, que é um doce típico, temos também o cabrito assado. Na Páscoa não podemos deixar de falar do cabrito assado, que eu acho que faz parte de uma mesa de Páscoa de qualquer família do Norte. Tem um cabrito assado no dia de Páscoa, portanto faz sentido que se visite Felgueiras para degustar, juntamente com um bom copo de vinho verde, essas iguarias da nossa gastronomia e desfrutar da nossa natureza, do nosso ambiente e da nossa temperatura, que eu acho que é extraordinária. Nós somos uns felizardos e nem sabemos. Mesmo. Olha, e aqueles que não podem visitar pessoalmente Felgueiras, será que há uma forma de visitar Felgueiras sem sair de casa? Há sempre formas de visitar Felgueiras sem sair de casa. Graças a Deus, o desenvolvimento tecnológico tem-nos permitido trabalhar novas ferramentas, e essa é de facto uma das grandes mais-valias que o Covid nos trouxe. É essa preocupação acrescida que iria sendo deixada sempre para segundo plano, porque nós achávamos que as pessoas visitam fisicamente e presencialmente. Agora, à semelhança do que acontece em todos os museus a nível mundial, que podem ser visitados virtualmente, nós também estamos com essa preocupação de trabalhar digitalmente todos estes territórios. Portanto, estes monumentos, peço desculpa. O que eu sugiro é que, numa primeira análise, façam uma visita ao nosso site, onde podem descobrir muita informação que
que pretendam saber, desde logo a identificação de todos os monumentos que podem ser visitados, as nossas festas, as nossas romarias, os nossos pratos típicos, enfim, visitar virtualmente. Temos um filme identitário sobre Felgueiras. Nós renovamos a nossa imagem de marca há muito pouco tempo e desenvolvemos um filme que consegue acompanhar tudo aquilo que pode ser visto, que pode ser visitado em Felgueiras, e eu penso que o site será de facto o ponto de saída virtual para visitar Felgueiras a partir de casa. Por que não visitar o site, fazer o próprio roteiro e agora pôr a pés a caminho, se puderem sair da casa, exatamente, não é? E organizar exatamente. com a família ou com os amigos. Por último, a questão que nós costumamos colocar é: o que define um felgueirense? Essa pergunta faz-me desde logo suspirar. Parece o que dizem os teus olhos, não é? Mas eu acho que o que caracteriza um felgueirense é, sem dúvida nenhuma, a sua capacidade de empreendedorismo e inovação. Felgueiras é uma terra altamente industrializada. O setor de calçado é o primordial, que caracteriza mais principalmente este concelho, que tem cerca de 59 mil habitantes, e uma grande maioria trabalha em torno do setor e todas as áreas que mais indiretamente o caracterizam. E que mesmo em tempos de pandemia tem estado ao rubro, não é? Continua exatamente. a nacionalizar. Exatamente, que se bem se recordam, Felgueiras foi um dos concelhos onde iniciou a questão do Covid, e nós fomos resilientes, fomos à luta, demos a volta ao contrário, as empresas continuam a trabalhar. Nós de facto fomos bastante fustigados por este maldito vírus, mas essencialmente porque o comércio, as vendas internacionais, porque nós temos uma elevadíssima intensidade exportadora do calçado, e as vendas no mundo são o que se sabe, não é? Porque está tudo fechado, mas ainda assim os empresários e o povo de Felgueiras conseguiu reinventar-se, continuar a trabalhar, e eu acho que essa é uma das principais características deste povo, para além, naturalmente, da hospitalidade. Acho que somos um povo que tem sempre um sorriso no rosto, um prato de comida na mesa, e um ramo de flores em cima da mesa também. Portanto, eu acho que somos um povo acolhedor, que sabe receber e que sabe honrar os privilégios que esta terra tem. Já estou com vontade de dar um saltinho aqui ao Concelho Vizinho. Muito bem, assim terminamos o primeiro de 4 programas, que levará até si o que de melhor tem o Concelho de Felgueiras. Muito obrigada por este momento tão acarinhado e tão motivador para ir visitar Felgueiras. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu é que agradeço, Carolina. Quem sabe encontrarmos em Felgueiras numa visita. O Festival de Pão de Ló, nunca se esqueçam, numa mesa de Páscoa tem que ter um pão de ló na mesa. Tem, sim senhora, já a minha mãe punha sagradamente. Desse lado e conheça esta região pelos olhos e pelas palavras dos felgueirenses. Até para a semana e muita saúde. Obrigada.